Conversa franca de hoje com o ex-presidente do Conselho Administrativo da Associação Brasileira de Criadores de Búfalo, Caio Rossato, para a gente falar sobre um método que identifica a composição genética do búfalo, favorecendo diretamente uma melhora na produção e na qualidade do leite de búfala. Vamos lá então, conversando com o Caio. Tudo bem, Caio? Bom dia, Tavinho. Bom dia a toda a equipe Terra Viva, a todos que estão nos assistindo. É muito bom estar aqui falando um pouquinho daquilo que a gente é apaixonado, que é o búfalo, né? Eu também gosto muito de vocês aí. De certa forma, eu acabei tendo uma ligação grande com vocês do Búfalo aí e criei alguns amigos aí. Vocês formam um time muito legal que a gente se encontra esporadicamente, bem raramente. Mas eu até que aprendi alguma coisinha de búfalo com vocês. Então eu vou começar aproveitando você, porque muita gente olha para um búfalo e acha que é um boi, e olha para um boi e acha que é um búfalo. E são coisas completamente distintas e completamente diferentes. Eu sei porque eu estudei e aprendi, mas eu queria que você começasse primeiro fazendo essa diferenciação entre os bovinos, que são os bois, e os bubalinos, que são os búfalos, que são coisas completamente diferentes, né, Caio? Exatamente, Tavinho. Os dois são animais ruminantes, né? Mas cada um de uma espécie diferente, né? O bovino e o bubalino, né? E o búfalo é um animal que hoje está presente no nosso país aqui em todos os estados brasileiros, né? E nos últimos 20 anos apresentou um crescimento muito grande, tanto de rebanho quanto de produção de leite e carne. Então, por ser espécies diferentes, também tem as suas particularidades, né? Não é a mesma coisa que o bovino, né? É. Um animal muito dócil, mas um pouco diferente, manejo um pouco diferente. Muito dócil mesmo. Tem gente que tem. Você até deve ter, porque a sua família é de grandes criadores de búfalo. Tem búfalo que você dá o nome, que nem cachorro e gato, né? Você chama pelo nome, ele vem. Não é isso, Caio? Exatamente. Os nossos aqui, todos, por ser, a gente trabalha com a produção de leite, né? É, Então, todos os animais têm nome, são chamados pelo nome e atendem pelo nome, né? tá. Então, é um animal, assim, muito inteligente e muito dócil, né? Ele é até considerado pela FAO como um animal doméstico mais dócil do planeta, né? Olha, interessante isso. Isso eu não sabia. A FAO considera o búfalo um animal doméstico. Olha que bacana isso. Ô, Rossato, onde é que vocês estão? A propriedade de vocês fica onde? Nós estamos aqui no município, a propriedade, a produção de leite fica no município de Sarapuí, né, aqui no sudoeste do estado de São Paulo, Tá. e a nossa produção de derivados de queijo fica numa cidade ao lado, que é Pilar do Sul, né? Estamos aqui na região de Sorocaba, Itapetininga, né? Eu conheço bem por aí a região. Escuta, vamos falar um pouquinho desse trabalho que vocês fizeram, porque o leite de búfala, muita gente fala leite de búfala é outra coisa. É leite de búfala, é o leite da búfala, a fêmea do búfalo. O leite da búfala é um leite com características especiais e aquilo que se descobriu hoje no A2A2 das vacas leiteiras de bovinos, o leite de búfala já tem isso há muito tempo, porque ele é um leite que sempre serviu para pessoas que têm intolerância à beta-caseína, que é a que tem nos bovinos, ou seja, no leite de vaca, né? Não de búfala. E aí o leite de búfala também tem caseína, mas é uma outra caseína que é a capa-caseína. E aí vocês fizeram um estudo que, através dessa avaliação genética e classificação genética da capa-caseína, vocês conseguiram separar indivíduos que têm uma melhor propensão para uma maior quantidade de leite e uma melhor qualidade. E boa parte desse estudo foi desenvolvido aí com vocês, que já são tradicionais criadores e que participaram desse estudo. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, porque isso é uma coisa muito bacana. Porque o leite de búfala, ele ainda é em pequena quantidade, mas vocês trabalham para que ele seja em maior quantidade. Inclusive aquela coisa de que as búfalas entravam em cio todas na mesma época, e aí só a partir do parto é que você vai ter leite, né?
Porque vocês já resolveram isso com alguns aditivos e algumas coisinhas, criando um ciclo praticamente anual da búfala, ou seja, prenhez praticamente o ano inteiro. Então, conta um pouquinho para a gente aí desse estudo que vocês fizeram. Ok, Tavinho, eu digo sempre que é o seguinte, parece que Deus sempre abençoa os búfalos, né? Então, você vê que hoje há um grande movimento no leite bovino de se genotipar, de se identificar animais a dois, né? Uhum. E nós tivemos a grande bênção de o búfalo ser totalmente a dois já por natureza, né? Então nós até hoje não se há relato na literatura de a gente identificar nenhum animal a um ou a dois no rebanho bubalino, nem brasileiro e nem em outra parte do mundo, né? Então, com o crescimento do Brasil, o crescimento da produção de leite, a gente está tem uma ligação muito forte com instituições de pesquisa, com as próprias universidades, né? Sempre estimulando e incentivando para que a gente evolua, né? Então, como o leite da búfala hoje no Brasil, praticamente 100% dele é transformado em queijo, há 4 anos atrás, a gente participando aí da primeira AgriShow, né? O búfalo lá presente na AgriShow, nós tivemos um contato com o pesquisador do Instituto de Zootecnia de Nova Odessa, e a equipe dele, o Dr. Rodrigo, e levamos uma demanda, né, de que a gente deveria avançar no conhecimento e no estudo das caseínas, né, que é muito importante para a gente, que destina todo o leite à produção de queijo. Né? Então, tentar ver qual é a caseína que dá mais rendimento, qual é a caseína que dá melhor qualidade na mussarela, qual é a caseína que pode estar interferindo com o tempo de coalhada desse queijo e etc. Né? Então, evoluir mesmo nos estudos da cadeia. Né? E o doutor Aníbal e sua equipe abraçou essa ideia e então fez um trabalho com diversas propriedades e genotipou 600 animais, né? E foi começar a identificar que caseína, se ela era A, se ela era AB ou se ela era BB. Interessante que existe também uma caseína, nosso principal produto é a mussarela, né, a burrata, Uhum. esses produtos de massa. E interessante que existe uma caseína, que é a caseína EE, que ela não permite a filagem do queijo, né? E também por pela natureza, né? Não sei qual o motivo, mas nesse trabalho desenvolvido pelo Dr. Aníbal não conseguiu identificar nenhum animal com essa capa caseína EE, né? Ô, Caio, deixa eu só Então, adiantar. Caio, deixa eu só adiantar um pouquinho, porque a história é bonita e é comprida, mas o nosso tempo aqui é curto, então tem que antecipar algumas coisas. E aí, então, foi detectada a caseína AA, a AB e a BB. E dessas três, qual é a que melhor contribui para esses fatores de aumento de quantidade e melhora de qualidade do leite da búfala? E como é que vocês estão começando a fazer esse selecionamento genético para esses animais, para criar um rebanho aí com melhor produtividade e qualidade? segundo a literatura, Tavinho, a beta casa B, né? A capa B, ela é a que dá o maior rendimento, né? Tá. Então, a partir de identificar esses animais que são capa caseína bebê, a gente tenta aumentar a pressão de seleção no rebanho para essa capa caseína, né? Uhum. Então, cruzamento de animais de B e animal AB, né? E a partir daí a gente começar a colocar isso no programa no nosso programa de melhoramento genético, né? Ô, Rossato, então eu posso dizer que você já está um passo ao que a bovinocultura, através da pecuária leiteira, está fazendo, que é tentar separar os animais que são a dois. Porque como você já tem tudo a dois, vocês já estão selecionando dentro do a dois o que é melhor. Exatamente, Tavinho, exatamente. Isso foi um passo muito importante para nós. E, assim, através da própria associação muito importante para a nossa atividade,
Tá. E a gente vem avançando muito na questão do melhoramento genético, na questão dos estudos das características do leite, dos queijos, né? Uhum. E próprio então acho que é muito importante para o criador isso aí, né? Legal, legal. Infelizmente o nosso tempo se esgota, mas eu vou pedir a você parabéns pelo trabalho e vou pedir a você que deixe o endereço de internet para quem quiser saber mais sobre o assunto. Tá, o endereço é www.buffalo.com.br, tá? É o site da Associação Brasileira dos Criadores de Búfalo e o contato também da gente aqui com o próprio centro de pesquisa lá do Instituto de Zootecnia de Nova Odessa, através do Dr. Aníbal, né? O criador que quiser se interessar por esse assunto e quiser genotipar, é com eles lá. Legal, muito bom. Vocês comercializam com a sua marca, né? É isso? Com a marca de vocês, é isso? A Isso, com- nós temos Fato, essa marca, né? é. E a gente tem um pequeno laticínio artesanal, né? A gente processa a nossa produção aqui. Eu sei porque eu, quando saio pelo interior, eu sempre dou as minhas paradas e compro as coisas que eu gosto. E aí, uma vez aí próximo a Pilar do Sul, eu dei uma parada num posto de combustível grande e tal, e tinha alguns produtos de búfalo que eram, coincidentemente, de vocês. E eu apreciei muito e realmente tem muita qualidade. Eu saio comprando. Quando eu saio de viagem, eu vou parando e vou comprando. E quero aproveitar aqui e mandar um abraço para, primeiro, o Otávio, que foi presidente da associação e foi um dos que encabeçou vários movimentos aí, que eu tive o prazer de conhecê-lo, né, bem no começo do canal. E depois o Cláudio Bruna, que também foi presidente, e que eu também tive o prazer de conhecer, conheço ainda, o Cláudio tive um contato maior ainda. E todos vocês aí que são eméritos criadores aí do búfalo, né? A gente volta a conversar sobre isso mais tempo aí depois e eu desejo já a você e a todos um bom Natal, uma boa passagem de ano e continuamos no assunto aí. Mande novidades para a gente em 26 que a gente põe no ar. Tá bom, Caio? E obrigado, Tavinho. Obrigado aí pela oportunidade. A gente está falando um pouco sobre o búfalo. E também desejo aí a todos aí um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que 2026 venha com bastante energia para a gente trabalhar muito aí em cima do búfalo, em cima da nossa atividade. Um grande abraço aí. Sempre, amigo. Abraço. Até breve.